Assim como, assim como uma peça de teatro, né? A nossa entrevista com o professor Cláudio tem três atos, né? O primeiro ele falou um pouco da trajetória dele, né? É, nascido na cardiologia clássica e hoje desenvolvendo a nova cardiologia, né? E para nós é uma honra e um privilégio, né? É, ver algo que ah, surgiu, né? E obviamente a gente vê florescer de uma maneira muito intensa no Hospital Universitário Antônio Pedro e, obviamente, chegando às escolas municipais de Niterói, chegando às outras escolas eh, da UF e criando uma ambiência multidisciplinar que é justamente a impressão 3D. Sabemos que os médicos, não é, eles estão tendo que se reinventar do ponto de vista de novas áreas, né, de conhecimento, de, obviamente, novas ocupações, novos desafios. É claro que você começou com uma impressão 3D e hoje, obviamente, é um hub de inovação, um hub de novas tecnologias e, obviamente, da medicina digital, né? A gente precisa muito entender como é que isso surgiu na sua cabeça, como é que você colocou esse movimento, como é que você buscou fomento, crescimento. E hoje, obviamente, é um laboratório que o Brasil inteiro está conhecendo, está se orgulhando desse projeto público que, obviamente, busca criar essa nova medicina. Cláudio, obrigado. Obrigado, Evandro. Realmente, a impressão 3D tem sido uma das coisas que tem me motivado, me estimulado e tem feito realmente uma transformação, né? Até na minha relação enquanto professor, né, e médico. Eu já tinha ouvido falar da impressão 3D e estava envolvido em alguns projetos na área de inteligência artificial, na área de wearables na universidade, até que uma aluna, né, de engenharia que eu tenho uma estima muito grande, uma admiração, que é a Celine, ela veio de uma viagem e falou assim: não, professor, a gente tinha que ter aqui na UF um Fab Lab. Aí eu falei: mas o que seria isso? Aí ela falou: não, eu visitei em São Paulo um e achei espetacular. Aí a gente foi estudar o que que era aquilo, né, um laboratório de fabricação digital. E a fabricação digital é você utilizar ferramentas computacionais para modelar estruturas, né, sólidas que você imprime usando diversos tipos de técnicas de impressão. Essa forma se chama impressão por manufatura aditiva, né? Você vai dando camadas e no modelo que você criou no computador é reproduzido através de formação de camadas. A gente tem aqui até um exemplo belíssimo, né? Feito, né, pela minha querida Michelle, minha sobrinha, num coração. E ele é feito através de camadas de um material, mais frequentemente utilizado é o PLA, e esse material ele se solidifica, ele é derretido e depois se solidifica com coordenadas tridimensionais. E a gente fez um projeto educacional, a Prefeitura de Niterói, junto com a Universidade Federal Fluminense, abriu um grande edital, foi um edital realmente de modificação da relação até da estrutura da universidade com a prefeitura, porque foram várias linhas associadas ao desenvolvimento da cidade de Niterói, e a gente propôs um edital, um projeto na área de uma educação inovadora. E aí a ideia é implantar uma associação, uma aproximação entre a sociedade e a universidade através da educação 4.0. O que que é isso? É você dar autonomia para o cidadão. Ou seja, através das suas próprias mãos, ele pode pensar uma ideia, modelar aquela ideia e imprimir uma ideia, por exemplo, aqui,
um modelo para ensino da anatomia ou de uma doença, ou ele pode imprimir uma peça, ou ele pode imprimir, se você entrar na internet, infinitas coisas, um relógio, pode imprimir uma prótese para substituir próteses caras. E a gente levou isso para a universidade, estamos numa parceria muito grande com a Prefeitura de Niterói. Já visitei várias escolas em Niterói de ensino fundamental. Fico impressionado, os jovens, como eles realmente abraçaram a tecnologia, usam impressão 3D, usam realidade virtual, usam drones, pensam num futuro completamente diferente para eles, né? O empreendedorismo social, capacitar esses alunos a usar essas ferramentas para desenvolver empresas, soluções, maneiras de que eles mesmos tenham possibilidade de trabalhar em empresas que eles criem com soluções e com produtos inovadores capazes deles gerarem patentes. Dentro do hospital universitário, a revolução está sendo o uso da impressão 3D para planejamento de procedimentos cirúrgicos. Tivemos um belíssimo caso lá na cardiologia em que um shunt, né, um leak, um vazamento de uma válvula foi planejado através da impressão de uma peça do coração e vários testes e todo o conhecimento de como seria o procedimento. A gente tem utilizado para ensino, para educação médica, uma dissertação de mestrado numa aluna de biomedicina, a Juliana, que ela está concluindo agora, que mostrou que o uso das peças melhorou a compreensão dos alunos, aumentou o interesse, a satisfação e os resultados. E a gente está impressionado que quando a gente começou a usar a tecnologia no hospital, como o Evandro falou muito bem, aquilo virou um hub de inovação. Passou a vir gente de todas as áreas do hospital, de fora do hospital, com uma ideia. Ah, eu tive uma ideia de fazer isso. Às vezes nem é de impressão 3D. Tem uma ideia de um projeto de realidade virtual, tem uma ideia de fazer um projeto com inteligência artificial e sons, né? Não tem mais nada a ver já com impressão 3D, mas como a gente criou um ambiente de inovação, como você falou muito bem, a ambiência é crucial. Quando tem gente pensando fora da caixa, fazendo coisas diferentes, mas com o mesmo propósito, melhorar a qualidade e a vida dos pacientes, você começa a agregar pessoas e aquilo começa a exponenciar ideias. E as pessoas hoje já têm, os alunos têm ideias de fazerem startups, conexões. A última agora foi um grupo de Friburgo que veio trazer a ideia de fazer uma bioimpressão. Eles já querem usar a impressão 3D para imprimir tecidos, medicina regenerativa. Vamos tentar fazer válvula, fazer tecido pericárdio, e a gente está caminhando nessa trilha de inovação. Isso é muito importante e o laboratório de impressão 3D abriu essa porta, abriu essa possibilidade, congregou as pessoas e eu tenho que agradecer a muitas pessoas, né? Desde o reitor, o próprio Evandro, a Prefeitura de Niterói, FAPERJ, CNPq, a Fundação Euclides da Cunha, Hospital Universitário, várias pessoas contribuíram para que hoje, dentro do departamento de radiologia, dentro de uma sala, no corredor de um serviço de radiologia, a gente tem um núcleo, um laboratório de pessoas inovando, pretendendo fazer coisas diferentes, novas, inovadoras, que auxiliem na educação, no ensino, na pesquisa e que ajude a gente a empreender e inovar. Bem, isso é extraordinário. Um grande mérito seu, né, de ter tido a visão, criado a partir da visão um novo propósito na sua carreira. Não é? Então é importante, porque os médicos eles eram treinados ou para ter, né, uma trilha como assistencial, ou uma trilha como gestor, ou uma trilha como educador. E agora, e obviamente alguns ligados à pesquisa e à pós-graduação. E agora a gente tem uma coisa nova, né? Que é o médico sendo inovador.
né? Então, esse é um mindset muito interessante. E, obviamente, isso também faz com que a gente faça desabrochar lideranças jovens femininas, né? E muitas das vezes a gente pega, né, a tecnologia afastava as mulheres de ganhar um protagonismo disso. É, obviamente isso era muito forte na medicina, né? Profissões que intervenção cardiovascular, né, eletrofisiologia, cirurgia, e obviamente isso criava barreiras. E hoje ah, isso vai desaparecendo, né? Esse ambiente, né, de inovação, de tecnologia, tem sido crescente a presença das jovens médicas, não é? E isso é importante porque na pandemia muitas viveram depressão, ansiedade, burnout. E esse ambiente de conviver com outros, né? Porque também existe um mito que abraçar a tecnologia você vai ficando mais introspectivo. E não, lá você vai criando ambientes colaborativos. O Antônio Pedro tem sido um hub de inovação na área da genética cardiovascular. Nós temos um laboratório de inovação de cardiogenética que tem permitido trabalhar com a genética no SUS, o projeto Redômica, e obviamente a gente tem descoberto novas formas de miocardiopatias que levam à morte cardiovascular prematura. E a gente começou a estudar a conexão entre uma célula e a outra, né? Que é a junção, né? O chamado gap junction, a junção entre uma célula e a outra, que é a sede de uma série de proteínas que se ancoram, muitas das vezes levam à inflamação, levam à arritmia, levam à ruptura. E aqui, Cláudio, uma das alunas nossas, e sua aluna, nossa aluna, que acabou de fazer aqui, agora vai pintar a conexão ao desmossoma, uma parte altamente complexa da célula, que acaba se conectando com a estrutura contrátil, com canais iônicos, e obviamente uma estrutura que quando eu aprendi a anatomia, a microanatomia da célula, parecia ser uma coisa inerte, e hoje é uma coisa dinâmica. E quando você coloca a impressão 3D, você tem a oportunidade de aprender e abrir o seu cérebro para uma visão tridimensional. Mas você começa a pensar de forma tridimensional. E, obviamente, você tem feito, né, um papel extraordinário com a pós-graduação da cardiologia, das ciências cardiovasculares. Então, a gente começa a ver ciência por detrás da arte, né? E isso chegando até o coração povo, que você tem aproximado também artistas, pessoas da artes plásticas e criado esse ambiente. Eu diria para você, como é que o médico jovem, né, nesse novo ambiente, ele pode aprender também a ser empreendedor? Explica isso. O que é inovação? O que é empreendedorismo? E por que agora o médico tem que se empreender, não só para ter o seu consultório, né, mas empreender em outras áreas? Como é que ele nasce com esse espírito empreendedor e o que você tem aprendido com isso? Obrigado, Evandro. Essa pergunta é crucial. Eu vi essa peça até hoje, né, do Desmonção, achei espetacular, realmente. Uma das coisas da impressão 3D é você poder tornar concreto coisas abstratas e complexas, né? Então, a hora que você pega ali os filamentos, aonde que uma célula se une à outra, é muito fácil de entender, muito fácil de explicar. Eu usei, inclusive, essa peça hoje para explicar lá para umas alunas da medicina e da biomedicina sobre a doença que está associada à desmoplaquina, né, a mutação e a cardiomiopatia associada. Então, a impressão 3D permite isso e esse é o gancho que eu queria dizer. Então, quem fez isso foi uma aluna de medicina. Ela é uma aluna brilhante, né, que tem uma capacidade, né, que é um misto de um dom com também disciplina e autodidatismo. Ela consegue ver
uma fotografia, como foi a do Carlos Chagas, e transformar aquilo num busto, né? Com 2 fotos do Carlos Chagas, ela desenhou a figura, a gente transformou num busto e foi impresso. E quem olhasse para aquele busto impresso na impressora dizia, não, é o busto de Carlos Chagas. Como quem olha para isso e conhece a biologia molecular sabe que é um desmossoma, né? Então, se você pega esse aluno e diz assim, você é capaz de usar esse seu conhecimento, mais o conhecimento que você aprendeu na faculdade e fazer uma inovação. Cria uma empresa, faz uma empresa de produtos educacionais, porque a facilidade que eu estou tendo para explicar para esses alunos, você pode replicar isso para as centenas de faculdades de medicina que tem no Brasil e transformar e facilitar o entendimento de conhecimentos complexos e você se tornar um empreendedor. Então, a primeira coisa é inovação. O conceito de inovação é o seguinte: inovação não é uma novidade apenas, né? Então, eu posso fazer esse desmossoma, impresso 3D, ele ser destacável, como é, você separa, olha por dentro, conecta, ele tem um QR Code, você bate a foto, vai para um site. É uma novidade. Não tem isso, foi criado esse novo produto. Mas se aquilo agrega um valor, se aquilo gera um potencial mercadológico transformador da sociedade, aquilo passa a ser uma inovação. O iPhone, né, que é uma grande inovação, ele foi a união, né, de produtos como um computador, já existia, um telefone, já existia, mas você coloca uma câmera fotográfica, né, já existia, mas você colocar isso tudo num único instrumento portátil e que o indivíduo consegue levar, virou uma inovação e essa inovação transformou a sociedade. Pessoas são capazes de empreender. Todos são capazes de empreender. Não precisa ter pós-doutorado, doutorado. Um aluno de medicina, um aluno de 2º grau, uma pessoa com entendimento que aquilo pode gerar diferença. Um dos maiores empreendedores do Brasil é uma pessoa que tem uma formação básica de conhecimento, mas que mudou um processo e aquele processo levou a um benefício e esse benefício causou um grande impacto na sociedade. Então, os grandes exemplos de empreendedores do nosso tempo, Bill Gates, Steve Jobs, né, empreendedores na área das tecnológicas, né, das empresas tecnológicas, mas temos empreendedores em cada lugar. Então, hoje, uma visão muito grande, e teve um summit de inovação em saúde recentemente na cidade de Niterói, foi que as pessoas façam projetos. Você vai fazer um projeto de pesquisa, você vai fazer um projeto educacional, veja se aquilo ali não pode virar uma inovação e pode virar um negócio, porque a promoção de novos negócios, de novos empreendimentos, leva ao crescimento da sociedade, né? Tem um estudo bastante bacana que vocês podem ver, né? O MIT, né, a Faculdade de Tecnologia do Massachusetts, estimulou o desenvolvimento de empresas pelos alunos. Anos depois, os alunos que fizeram aqueles cursos de empreendedorismo, eles somaram a receita das empresas que eles criaram. Trilhões de dólares. Maior do que o PIB do Brasil. Maior do que o PIB do Brasil. Então, traz riqueza, traz emprego, bem-estar social, avanço do conhecimento, benefício tecnológico, desenvolvimento de novos medicamentos, novos tratamentos. E os alunos são capazes de fazer. Você não precisa esperar um doutorado, um pós-doutorado, para você ser capaz de empreender. Eu falei para essa jovem, né? Você é capaz de empreender. Você tem conhecimento, junto agora com o seu conhecimento médico, você pode, né, aspirar a criar uma empresa, aspirar a ter um produto inovador, tecnológico, e isso vai fazer a diferença.
Então, cada um de nós pode ter um conhecimento que pode levar ao desenvolvimento numa empresa, e eu acho que as universidades, os professores, estão nesse momento de transformação da sociedade, e hoje é uma política até de Estado, né? Existem leis de inovação, estímulo à inovação, não sou eu que estou falando, não é fulano que está falando, é um entendimento de que o desenvolvimento do país, a autonomia do Brasil enquanto sociedade, depende da gente buscar conhecimento e a transformação, para que a gente não dependa tanto só de agro, né, de produção de bens alimentícios, de mineração do solo, mas que a gente beneficie produtos, que a gente desenvolva processos, tenha patentes e que a gente chegue, né, num momento social melhor para todos. Passando, né, quais os pontos da síntese desse segundo bloco, e eu só vou trazer uma visão. Né? Existe, obviamente, um líder, né, que seguramente é, para mim, o ícone da nova cardiologia, que é o professor Eric Topol. Né? Enquanto o professor Brownlow sinaliza o ícone da cardiologia clássica, né? Ele foi o grande gigante, né, do clinical trial, das transformações de Harvard como um centro de pesquisa e excelência clínica, sem dúvida. Né? E o seu livro, uma grande bíblia em relação a isso. Mas Eric Topol chegava nos congressos do American College, ele era o primeiro a chegar com o carrossel Kodak para dar o curso da Cleveland Clinic no sábado de manhã, e era uma manhã e tarde só sobre revendo o futuro da cardiologia, o que eles faziam e quais eram as perspectivas futuras. Até que um dia ele sai de lá e vai para a Universidade de San Diego e começa a trabalhar com medicina digital. E, obviamente, se transformou, assim como você, Cláudio, nesse grande ícone da medicina digital. Né? Obviamente, trabalhando não só com genética, genômica, predição, ciências de dados, telemedicina, e hoje coordenando a transformação da força de trabalho do sistema inglês de saúde, né, com robótica. E, obviamente, esse é o ponto importante. Isso chegando ao jovem, né, aquele que está no ensino médio, né, e que, obviamente, vai se apaixonando por ciências de dados, por computação, e, obviamente, tem que se aproximar da saúde, né, porque a saúde é, obviamente, ainda uma coisa analógica. Né? Os pacientes ainda precisam entrar numa fila de manhã para poder ser atendido. Não existe ainda um sistema que ele possa online estar marcando e levando por interoperabilidade o seu prontuário para onde ele quer. Então, eu queria, Cláudio, dizer que o seu exemplo é muito parecido com o Topol, né? Sem abrir mão da cardiologia clássica. Obviamente, hoje ele já não é mais conhecido como um homem que escreveu um livro-texto sobre cardiologia, né? E sim como um grande homem ligado à inovação, disrupção e, obviamente, da nova medicina, da nova cardiologia, em parte. Né? Ele enxerga a medicina como um todo. Quais são os aprendizados que você deixaria para a gente, Cláudio, nessa Não, área? excelente, excelente a sua colocação. E eu vou falar o exemplo mais contundente da capacidade de empreender que eu vi dentro da Universidade Federal Fluminense. Os nossos alunos, né, entre eles o que eu tive mais contato, o Pedro Gemal, eles começaram a ver que para ir para o plantão a gente levava, né, aquele monte de livro, levava o Brown, levava o livro de terapia intensiva. Eu passei por isso, a gente levava aquela bolsa cheia de livros, Xerox e tal. E eles começaram a ver, será que precisa? Será que não tem um jeito da gente facilitar o acesso a esse conhecimento médico? Será que não tem uma maneira da gente ajudar os médicos a ter essa informação atualizada, disponível? Então foi a ideia, o gatilho, a observação, o pensamento, a inovação. Baseado nisso, eles desenvolveram uma startup por estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense,
chamada PebMed. Essa startup hoje é o livro de medicina mais acessado nos plantões, aplicativo mais baixado, o Whitebook, na área médica no Brasil. Eles já até venderam, né, a empresa e foram, assim, um exemplo contundente de a capacidade deles agregarem o conhecimento médico, o entendimento profissional da área de saúde, com uma visão tecnológica fora da caixa e já pensando nisso enquanto alunos da faculdade. Foram muito bem sucedidos, são exemplos. Hoje o PebMed é, assim, um exemplo, né, de startup, já virou empresa, já foi comprado, já foi incorporado a grandes grupos, mas a ideia, o exemplo, a filosofia é essa, Evandro. A gente pode e deve pensar em transformar o mundo, usar as ferramentas que a gente tem na mão e empreender não é feio, pelo contrário, é muito bonito. A gente consegue melhorar a vida das pessoas, ajudar a prática da medicina, levar conhecimento, no caso deles, para mais pacientes, para mais profissionais de saúde e ter um retorno, uma recompensa, uma remuneração por esse esforço, por esse empreendimento. Então, acho que esse é um exemplo contundente que a gente deve e precisa pensar dessa maneira hoje na medicina.